Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente entra num terreno espinhoso, né? Uma daquelas questões que geram discussões acaloradas e, francamente, poucas certezas. Será que existe uma ligação real entre a força da crença religiosa num país e seus níveis de violência? A pergunta que vai guiar nossa conversa é bem direta. Países onde a fé em Deus é mais predominante tendem, de fato, a ser mais violentos. Essa análise, claro, ela vem da nossa reflexão sobre o material que temos disponível. Eu vou defender a ideia de que, sim, existe uma correlação preocupante, talvez até mais que isso, um elo causal, especialmente quando a gente olha para certas tradições religiosas, como as monoteístas. Pois é, e eu já chego com um olhar um pouco diferente. Embora a gente veja essa correlação nos números, né, nos dados, eu tendo a achar que a história da causa e efeito aí é bem mais complicada. Para mim, fatores como a situação socioeconômica, a força ou fraqueza das instituições, o cenário político e até mesmo, olha, o tipo de dogmatismo, seja ele religioso ou não, pesam muito mais na balança da violência do que a simples crença em Deus. Bom, a minha visão se apoia bastante no que a gente vê comparando países e olhando para a história, sabe? Parece haver um padrão. Sociedades onde a religião tem um papel central na vida pública e privada frequentemente mostram índices de violência mais altos. Pega o conflito atual entre Israel e Irã, por exemplo. São duas nações com identidades profundamente marcadas pela religião. O Irã, um estado teocrático muçulmano, e Israel, com um governo onde a influência de setores judaicos ultra-ortodoxos é, inegável e crescente. E o que a gente vê? Um ciclo de hostilidade e violência que parece não ter fim. Agora, se a gente olha para trás, para o passado, é difícil ignorar a sombra de violência que acompanha a história das grandes religiões abraâmicas, não é? Cruzadas, Inquisição, as várias formas de jihadismo ao longo dos séculos, o próprio conflito Israel-Palestina, que já dura décadas. Conceitos como povo escolhido, aquela ideia de ter um pacto exclusivo com Deus, ou a crença em possuir a verdade única, parecem historicamente ter facilitado a desumanização do outro. E desumanizar o adversário é quase um pré-requisito para a violência em larga escala. Além disso, quando a gente olha para estudos globais, como o Global Peace Index, que basicamente mede quão pacífico um país é, né, tanto internamente quanto em suas relações externas, ou o World Value Survey, que mapeia crenças e valores culturais pelo mundo, o que salta aos olhos é que países consistentemente classificados entre os mais pacíficos são também os mais seculares. Pense em Japão, Suécia, Noruega, Dinamarca. E para trazer para o presente de novo, algumas análises sobre o comportamento recente de Israel em Gaza, mencionando táticas como punições coletivas ou a justificativa para a expansão territorial, traçam paralelos com narrativas encontradas no Antigo Testamento, nos livros que falam sobre conquista e direito divino à terra, como Josué ou Deuteronômio. Isso sugere que essa visão de mundo religiosa pode sim influenciar ações bem concretas e violentas, que inclusive violam normas internacionais. Por tudo isso, me parece que a crença em Deus, especialmente nessas formas mais exclusivistas e dogmáticas do monoteísmo, é um fator que a gente precisa levar muito a sério ao analisar as raízes da violência coletiva. Olha, eu não discordo que essa correlação que você descreve aparece nos dados e que esses exemplos históricos são sim relevantes. A questão para mim é a interpretação. Pular da correlação para uma relação direta de causa e efeito, tipo acreditar em Deus leva à violência, me parece um salto muito grande, sabe? Uma simplificação talvez perigosa. Eu defendo que essa ligação que a gente observa é, na maioria das vezes, explicada por outras coisas que estão acontecendo ali por baixo dos panos. Fatores como pobreza endêmica, uma desigualdade social brutal, instabilidade política que se arrasta por anos, instituições que não funcionam, um nacionalismo inflamado. Esses, sim, me parecem ser os motores mais potentes da violência em muitas sociedades. E o que acontece? Muitas vezes os países que sofrem com esses problemas são, ao mesmo tempo, países onde a religião tem um peso cultural e social muito grande. Agora, vamos inverter o olhar. Os países pacíficos e seculares que você citou, como os nórdicos ou o Japão, eles não são só seculares.
São também países com altíssimo índice de desenvolvimento humano, com riqueza relativamente bem distribuída, com instituições democráticas que funcionam, com alto nível educacional. Será que o fator que protege da violência não é esse pacote completo e não simplesmente a ausência de fé? Talvez a secularização seja a parte desse pacote, mas não a causa principal da paz. E tem mais. A gente precisa ter cuidado para não colocar toda a religião no mesmo saco. O Japão, por exemplo, embora seja visto como secular em muitos aspectos, tem tradições espirituais fortíssimas, como o budismo e o shintoísmo, que permeiam a cultura, e é um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. Parece que a violência está mais ligada a tipos específicos de religiosidade, aquelas que são monoteístas com forte viés exclusivista, a ideia de que só a minha fé salva, e talvez o ponto mais crucial, aquelas que se misturam profundamente com a política, que viram um instrumento de poder. E para complicar ainda mais o quadro, a gente não pode esquecer da violência brutal cometida em nome de ideologias que eram oficialmente ateias. Pensa na União Soviética na época do Stalin, no Camboja do Pol Pot ou na Albânia do Enver Hoxha. Foram regimes que promoveram violência estatal numa escala assustadora, incluindo perseguições terríveis contra religiosos, tudo em nome de uma utopia secular, de uma ideologia totalitária. Isso me faz pensar. Será que o problema não é a crença em Deus em si, mas sim qualquer forma de dogmatismo, qualquer busca por impor uma verdade absoluta goela abaixo, seja ela de inspiração divina ou puramente humana, secular? Talvez o fanatismo ideológico seja o verdadeiro vilão, independentemente da roupagem que ele vista. Entendo seu ponto sobre a complexidade e os outros fatores. Mas deixa eu tentar colocar a questão da causalidade de um jeito um pouco diferente. Mesmo que a gente aceite que pobreza e instabilidade política, tudo isso contribui, e contribui muito, não dá para ignorar que o monoteísmo exclusivista oferece um tipo de combustível ideológico muito particular para a violência. A capacidade de justificar a desumanização do outro com base numa suposta vontade divina, as promessas de recompensas eternas no paraíso ou o status de mártir para quem morre lutando pela fé, a ideia de guerra santa. Isso dá uma dimensão ao conflito que vai além da disputa por terra ou poder político. É uma dimensão transcendental que pode levar as pessoas a cometerem atos de violência extrema, com uma convicção que, olha, dificilmente seria alcançada por motivações puramente materiais. Quer um exemplo concreto de como isso funciona na prática? Pensa na influência gigantesca do lobby evangélico conservador na política externa dos Estados Unidos, especialmente em relação a Israel. Boa parte desse apoio não vem de cálculos geopolíticos frios, mas de interpretações de profecias bíblicas da ideia de que o Estado de Israel moderno é um passo necessário para a segunda vinda de Cristo. Isso molda votos, doações, políticas, e o próprio caso dos Estados Unidos é interessante para essa discussão, não acha? É um país rico, desenvolvido, com instituições fortes em muitos aspectos, mas comparado com a Europa Ocidental ou o Canadá, é muito mais religioso. E o que a gente vê lá? Níveis de violência armada interna, homicídios, massacres, que são absurdamente mais altos do que em outras nações ricas e mais seculares. Isso bagunça um pouco a ideia de que basta ser rico e desenvolvido para ser pacífico. E sugere que a religiosidade, mesmo num contexto de prosperidade, talvez não seja um fator tão neutro assim na equação da violência. Concordo que a religião pode ser esse combustível potente que você descreve, mas a minha questão é: será que ela é a faísca que começa o incêndio ou o motor principal que o mantém aceso? Eu tendo a ver de outra forma. Na minha leitura, muitas vezes, o que está na raiz do conflito são questões bem terrenas. Um nacionalismo exacerbado que vem de séculos, disputas ferrenhas por controle de recursos naturais como água ou petróleo, briga por territórios considerados estratégicos ou simplesmente a velha e conhecida geopolítica, a luta por influência entre potências regionais ou globais. Nesses cenários, o que acontece com frequência é que a religião entra como uma ferramenta, e uma ferramenta muito eficaz, diga-se de passagem. Ela é usada para mobilizar a população. É muito mais fácil fazer alguém lutar e morrer por Deus do que por um oleoduto, para dar uma aparência de legitimidade às ações de líderes políticos ou até para justificar a violência depois que ela já aconteceu.
Pensa comigo em alguns conflitos grandes e recentes onde a religião, apesar de presente na retórica, claramente não foi o motivo principal. A Guerra do Vietnã era basicamente uma luta ideológica, comunismo contra o bloco capitalista. O genocídio em Ruanda, as raízes eram étnicas, Hutus contra Tutsis, uma divisão que foi muito explorada e aprofundada pelo colonialismo belga. A guerra atual na Ucrânia é fundamentalmente geopolítica, expansão da OTAN, influência russa, embora a gente veja líderes religiosos de ambos os lados abençoando tropas e usando discursos sobre a defesa da fé ortodoxa. Então sim, a religião está lá, muitas vezes inflamando, dando uma linguagem para o conflito. Mas dizer que ela é a causa primária, em muitos casos importantes, eu acho que o papel dela é secundário, instrumental. É mais a trilha sonora do que o roteiro do filme, entende? Sim, essa correlação existe, mas a explicação pode ser outra. Mesmo que seja usada como ferramenta, como você diz, o tipo de ferramenta faz diferença, não acha? A violência que se justifica por interpretações religiosas pode ter umas características bem particulares. Por exemplo, essa ideia de punição coletiva que você mencionou antes no caso de Israel e Gaza, justificada por textos sagrados ou pela visão de que um povo inteiro compartilha a culpa pelos atos de alguns, isso é algo que críticos apontam como tendo raízes em certas leituras do Antigo Testamento. Ou então o conceito de martírio, de morrer pela fé como um ato de glória suprema, que motiva alguns grupos extremistas. É mais difícil achar paralelos exatos para esse tipo de justificativa em conflitos que são puramente ideológicos ou nacionalistas, ou mesmo em sociedades onde predominam religiões como o budismo ou o shintoísmo, que geralmente não têm essa mesma ênfase em guerra santa ou martírio. Aliás, é curioso notar que até mesmo no Japão, que a gente geralmente pensa como pacífico e com religiões menos, digamos, bélicas, alguns estudos sobre incidentes bem raros de violência coletiva, como o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio nos anos 90, identificaram a influência de seitas que misturavam elementos do budismo com crenças apocalípticas de origem cristã. Ou seja, mesmo lá, quando a violência coletiva aparece de forma organizada, às vezes tem um dedo de interpretação religiosa distorcida no meio. Isso sugere que certas ideias religiosas podem sim ter um potencial específico para gerar tipos particulares de violência. Entendo o seu ponto sobre a especificidade, mas será que a gente não corre o risco de focar demais nessas características e perder de vista a escala e a brutalidade da violência cometida em nome de ideologias seculares? Pensa bem, o stalinismo na União Soviética, com os expurgos, a fome provocada na Ucrânia, o Holodomor, os gulags, o maoísmo na China com o grande salto adiante e a Revolução Cultural, que mataram milhões, o regime do Pol Pot, no Camboja, que em poucos anos exterminou quase um quarto da população do próprio país. Todos esses regimes eram oficialmente ateus e perseguiam violentamente a religião. A violência deles não foi menos sistemática, menos brutal ou menos desumanizante do que muitas guerras religiosas. Eles não tinham a promessa do paraíso, talvez, mas tinham a promessa de uma utopia terrena a ser construída a qualquer custo. A busca por impor essa verdade absoluta secular, por eliminar qualquer dissidência, por remodelar a sociedade e o ser humano à força. Será que isso não funciona de um jeito muito parecido com o fanatismo religioso mais extremo? A desumanização do inimigo de classe, do contra-revolucionário, do intelectual burguês. Qual a diferença prática disso para a desumanização do infiel, do herege ou do povo amaldiçoado? No fim das contas, o resultado é o mesmo. A justificação para matar, torturar, prender em massa. Talvez o problema não seja a fonte da verdade, se divina ou materialista histórica, mas a própria ideia de que existe uma verdade absoluta, e que um grupo tem o direito e o dever de impô-la aos outros pela força. Agora, voltando ao caso de Israel, que a gente já mencionou, ele me parece um exemplo muito claro de como a religião não é só um discurso, mas influencia diretamente a política e as ações que geram violência. A gente vê governos em Israel que dependem crucialmente do apoio de partidos religiosos ultra-ortodoxos para se manter no poder.
E esses partidos têm uma agenda muito clara, baseada numa interpretação literal de texto sagrado sobre a Terra Prometida, sobre a exclusividade do povo judeu. A gente vê líderes políticos importantes, como o próprio Netanyahu, usando abertamente retórica do Antigo Testamento para justificar operações militares ou a expansão de assentamentos em territórios ocupados. Não é só força de expressão, parece ser uma lente através da qual eles realmente enxergam o conflito e o destino de Israel. E para completar, tem um apoio externo, especialmente dos evangélicos nos Estados Unidos, que você mencionou. Esse apoio não é só moral, é financeiro, é político e é motivado em grande parte pela crença de que o Estado de Israel moderno é o cumprimento de profecias bíblicas, parte do plano divino. Como a gente pode dizer que a religião é só secundária quando ela está tão presente na formação de coalizões de governo, na retórica dos líderes e na motivação de aliados internacionais poderosos? Mas aí é que está a complexidade que eu insisto em apontar. Olhar para Israel e ver apenas a influência religiosa é perder uma parte enorme da história. Primeiro, Israel não é um país monolítico religiosamente. Existe um setor secular muito forte, vibrante, influente na economia, na cultura, nas forças armadas. E muitos israelenses, inclusive seculares, se opõem fortemente às políticas do governo atual em relação aos palestinos, não por motivos religiosos, mas por razões humanitárias, legais ou por acharem que essas políticas são ruins para a segurança de Israel a longo prazo. Segundo, o conflito com os palestinos e com o mundo árabe em geral tem raízes muito anteriores à ascensão política dos partidos ultra-ortodoxos. Tem a ver com o nacionalismo, tanto sionista quanto palestino, tem a ver com a disputa por terra e água que começou muito antes de 1948, tem a ver com o legado do colonialismo britânico, com a Guerra Fria, com a geopolítica do petróleo. Reduzir tudo isso a é a religião, ou pior ainda, cair na simplificação de chamar Israel de ateu, como alguns fazem, por ignorância, ou mesmo focar só na influência dos ortodoxos, é ignorar todas essas outras camadas que são absolutamente cruciais para entender o que está acontecendo. A religião, nesse caso, funciona como um componente poderoso, que inflama paixões, que é explorado politicamente por todos os lados, que dificulta compromissos, sem dúvida. Mas ela interage o tempo todo com esses outros fatores: nacionalismo, território, segurança, história, memória coletiva. Tentar isolar a religião como a causa única ou principal me parece um erro de análise. Mas mesmo com toda essa complexidade em casos específicos, a gente não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete a tendência global que os dados mostram. A correlação é muito forte e consistente. Países mais seculares tendem a ser mais pacíficos. De novo, pega o Global Peace Index. A Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Islândia, a Nova Zelândia, o Japão, eles estão sempre lá no topo da lista dos mais pacíficos. E são países onde a religião institucionalizada perdeu muita influência na vida pública e na vida da maioria das pessoas. Isso tem que significar alguma coisa, não? A explicação mais direta para mim é que a ausência desses dogmas religiosos sobre verdades únicas, sobre povos eleitos, sobre destinos traçados por Deus, sobre a necessidade de converter ou combater o outro, simplesmente remove da sociedade um motor potente de conflito entre grupos e nações. A secularização, nesse sentido, parece sim andar de mãos dadas com a paz social e internacional. Eu não nego a correlação, ela está lá, é um fato estatístico. Mas, de novo, a explicação para essa correlação pode ser outra. Será que o fator-chave é mesmo a ausência de crença em Deus, o ateísmo ou a secularidade em si? Ou será que é o conjunto de características que, historicamente, em muitas sociedades ocidentais e algumas orientais, acompanhou o processo de secularização? Eu estou falando de coisas como o maior desenvolvimento do pensamento crítico e do ceticismo em relação a qualquer tipo de verdade absoluta, um investimento pesado e contínuo em educação de qualidade para toda a população, a construção de instituições democráticas fortes, que funcionam com separação de poderes, com accountability, um sistema legal robusto que garanta direitos e deveres para todos, independentemente da crença, e talvez, fundamental,
uma confiança cívica que se baseia nessas leis e nessas instituições e não em laços de sangue ou lealdades religiosas tribais. Nesses países que você citou, todos esses elementos estão presentes em alto grau. Então, a paz que a gente vê ali talvez não venha diretamente da falta de Deus, mas sim da presença desses outros fatores. Educação, instituições fortes, igualdade perante a lei, pensamento crítico. A secularização pode ser parte do processo, ou até uma consequência dele, mas não necessariamente a causa raiz da paz. Talvez o verdadeiro antídoto contra a violência coletiva não seja simplesmente não acreditar em Deus, mas sim ter a capacidade de duvidar, de questionar, de dialogar e de construir confiança e cooperação por meios racionais e democráticos. Para fechar meu raciocínio, então, eu mantenho minha posição de que, apesar de toda a complexidade e da clara interação com fatores sociais, econômicos e políticos, a gente não pode ignorar a ligação preocupante, histórica e atual entre certas formas de religiosidade, especialmente os monoteísmos abraâmicos, com suas fortes alegações de exclusividade e verdade única, e a violência coletiva. Nesses contextos, a religião muitas vezes parece funcionar não só como uma desculpa ou justificativa posterior, mas como um catalisador poderoso, que oferece motivações e um quadro de referência para o conflito que vai além dos interesses materiais ou políticos, apelando para o absoluto, para o divino, para o destino. E eu concluo reforçando a minha visão. Sim, a correlação entre alta religiosidade em certos contextos e alguns tipos de violência é visível, mas culpar primordialmente a crença em Deus por isso é uma explicação que não dá conta da complexidade do fenômeno e pode até nos desviar das causas mais profundas. Para mim, os fatores estruturais, pobreza, desigualdade, instituições que não funcionam, os fatores políticos, nacionalismo, luta por poder, disputas por território, e os fatores ideológicos, o dogmatismo, a intolerância, a busca por impor uma verdade absoluta, seja ela religiosa ou secular, oferecem no conjunto explicações mais fortes e abrangentes para a violência em larga escala que a gente vê pelo mundo. A religião entra nessa mistura com certeza, mas raramente é a receita completa. Fica claro que a pergunta se países que acreditam em Deus são mais violentos não tem resposta simples, né? É uma questão cheia de nuances que mexe com história, política, sociologia e psicologia. Exatamente. E talvez o mais importante seja justamente reconhecer essa complexidade, evitar respostas fáceis e analisar criticamente como diferentes fatores, incluindo as crenças religiosas e as ideologias seculares, interagem para produzir tanto a paz quanto a violência nas sociedades humanas. O material que a gente discutiu hoje certamente oferece muitos caminhos para essa reflexão continuar.